Olá, minha gente! Já estamos no ar em mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. É sempre um prazer compartilhar este momento aqui com vocês. E já vamos mostrar um pouquinho do nosso super programa de hoje. Existem várias estruturas que podem causar dor, a dor lombar. A famosa hérnia de disco, que é uma das causas da dor lombar ou da lombociatalgia, ciatalgia quando vai até o dedão do pé, é quando esse disco sai fora do lugar, que parece essa bolinha vermelha aqui, aí essa bolinha vermelha, ela belisca o nervo e aí é onde você sente a dor. É uma dor muito, muito importante, assim, sim. A gente observa que às vezes chega a ser até incapacitante da pessoa não conseguir abaixar e amarrar um calçado, por exemplo. Tinha achado um folder que eu tinha recebido no 2º grau, lá atrás e guardado no meio do caderno, vinha um folder assim, venha ser oficial da Polícia Militar. E isso aí, falei, poxa, cara, eu vou fazer isso aqui. Mais importante, lá no meio do encarte, falava lá que você recebia uma ajuda de custo para estudar. Falei, nossa, isso aqui é o que eu quero, né? E aí eu entrei na carreira militar, né? Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elgue Você, vamos ter um bate-papo, como sempre, cheio de informação com relevância na sua vida. E hoje, mais que especial, minha gente. Olha, eu peço a atenção de todos que o assunto realmente é extremamente importante, né, doutora Lia Peloso? Mais uma vez aqui em nosso programa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, sempre um prazer vir aqui. Prazer é nosso. Para a gente poder estar discutindo e conversando, né? E hoje a gente vai falar sobre dores nas costas, né? Olha só, dores nas costas. Eu acho que é tão comum você encontrar pessoas, conviver com pessoas que sofrem de dores nas costas, né, doutora? Então, as dores lombares, que são na coluna mais baixa, depois eu vou explicar, é uma das doenças mais prevalentes no mundo. Se a gente perguntar, sempre tem alguém que vai falar, eu já tive dor nas costas. Tem uma dor na lombar. Mas, doutora, falando de, lógico, a gente vai aqui falar de todos os tipos, e eu acredito que as principais causas também, porém, fala dor na lombar. Tipo assim, dor lombar, o que pode, da onde pode originar essas dores? Eu acredito que são várias causas, né? Várias causas, mas antes, para você tentar, porque às vezes as pessoas, eu trouxe a coluninha, as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Eu faço. Só para tentar explicar. Então, a coluna aqui, a gente tem as vértebras, desde a parte da cervical até aqui embaixo a lombar. Então, ela é dividida em coluna cervical, que é essa região, até esse osso mais saliente que a gente tem. Sim. Depois a coluna dorsal ou torácica. E essa mais baixa, que é a dor lombar. Essa é a mais que a gente mais fala sobre dor lombar, mais prevalente. E aqui tem a ligação da bacia com o osso. E por último, que a gente chama de sacroiliaca, que é o finalzinho da coluna. Então, lombar acima da bacia. Acima da bacia, exatamente. Essa faixa aqui, que é a região da bacia. Então, existem várias estruturas que podem causar dor, a dor lombar. Então, pode ser musculatura, porque, veja bem, a gente tem o osso, né? E aí a gente tem a musculatura que vai se ligar ao osso, tem os ligamentos. Então, a gente tem o disco, que daí acho que essa aqui vai conseguir ver melhor. Visualizar melhor, que é essa daqui. Então, a coluna da gente é formada por um osso, um disco e um osso. O disco é como se fosse um amortecedor. Então, ele tem... Gente, como o ser humano é perfeito. Perfeito. Doutora. Nossa, é perfeito. Perfeito demais. Ele tem... O disco, ele tem umas fibras que a gente chama fibras concêntricas, que dependendo da genética, do esforço, do trabalho, essas fibras podem romper e aí elas podem sair para fora do disco. E esse amarelinho é o nervinho. Então, de cada parte do osso sai um nervinho. E esse nervinho, quando chega no bumbum, é o famoso ciático. Muitas vezes falam, eu estou com uma dor na ciática. Sim. Né? Então, é a junção de todos esses nervos que vira ciática, e essa ciática ela vai irradiar até o dedão do pé. Por isso que às vezes a pessoa fala, mas não está doendo minha coluna e está doendo minha perna.
É porque é como se fosse uma comunicação da coluna até o dedão do pé. A dor reflete? Reflete, lá. porque a famosa hérnia de disco, que é uma das causas da dor lombar ou da lombociatalgia, ciatalgia quando vai até o dedão do pé, é quando esse disco sai fora do lugar, que parece essa bolinha vermelha aqui, aí essa bolinha vermelha, ela belisca o nervo, e aí é onde você sente a dor. É uma dor muito, muito importante, assim, a gente observa que às vezes chega a ser até incapacitante da pessoa não conseguir abaixar e amarrar um calçado, por exemplo. É muito difícil conviver com uma dor assim, então, muito doutora. Difícil. E assim, o que é importante? É importante a gente saber o que está causando. Pode ser o músculo, que a gente chama dor miofascial, pode ser o osso com osso, que é a faceta, ou pode ser o disco. Então a gente tem que, em primeiro lugar, fazer uma boa conversa. Sim. Ah, quando começou sua dor? Ah, você estava carregando um peso quando começou sua dor? Ah, eu foi, né? Teve alguma coisa importante ali, né? Por exemplo, eu fui trocar o galão de água, aí deu um estalo na minha coluna e aí começou a minha dor. Porque daí a gente faz o importante anamnese, que a gente chama as perguntas, fator de melhora, fator de piora, se eu ficar deitado, melhora a dor. Mas a hora que eu vou levantar, piora a minha dor. Então a gente tem que caracterizar o tipo da dor e depois, se necessário, fazer um exame complementar, o nome está falando complementar, né, que é uma ressonância, um raio-x, porque às vezes muitos pacientes chegam lá e mostram, olha, eu estou com uma hérnia de disco. Mas primeiro você precisa saber se é a hérnia de disco que está causando a dor. Entendi. Entendeu? Aí você tem que examinar o paciente, pode ser só uma dor muscular, uma postura inadequada. Então eu costumo... Até um colchão, né, o colchão também. Eu acredito que o colchão é uma das causas... Uma das causas, né? Que acarreta certas dores nas costas, né? Exatamente, na costa. Porque o colchão, se você ficar muito tempo, ele vai fazendo o formato do seu corpo. Sim. E aí, às vezes é melhor você... O desenho, né? O desenho. Daí você sai um pouquinho, daí ele já está mais alto, né? Então, às vezes, a cada 5 anos é importante trocar o colchão. Às vezes você pode estar virando ele para não ficar no mesmo formato. Sim. Né? E tem várias densidades de colchão, porque às vezes o colchão muito, muito duro também fica uma postura que pode doer sua coluna. Doutora, cada um se adapta de uma forma diferente, né? Exato. Tem gente que prefere os que são mais molinhos, tem outros que preferem os que são realmente mais duro, né? Que são eles falam, né? Mas varia de pessoa para pessoa. Isso, mas assim, a gente tem que adequar e ver se ele não está há muito tempo, se você não está há muito tempo com o colchão. Então, os cuidados com o colchão é em relação ao tempo mesmo. Ao tempo mesmo. E outra coisa, o travesseiro. Porque às vezes... O travesseiro é importante também, né, doutora? Às vezes a maneira que você dorme, por exemplo, o travesseiro, sempre os pacientes me perguntam, ele tem que estar da altura da cabeça até o ombro. Porque, veja bem, se você está baixo, você faz assim com a cabeça. Se você está alto, você faz assim com a cabeça. Então, você acaba a noite inteira dormindo de uma forma irregular. Sim. E você acorda com dor. Então a gente tem que observar o travesseiro, o colchão. A posição certinha do travesseiro. Se o paciente tem muita dor na lombar, pode colocar um travesseiro no meio das pernas, se for dormir de lado, que ele relaxa toda essa região da coluna lombar. E dormir sem travesseiro? Dormir sem travesseiro é complicado. Eu sei que é de cada um, mas tem que observar assim, se não tá. É algo que pode carregar algum problema com o tempo. E pode piorar a sua dor também, Olha né? Só. Às vezes você dorme com a cabeça assim, né? E você vai forçando, né? E força toda essa região do pescoço. Entendi. Então não é bem recomendado, né, doutora? Muito recomendado, Doutora, então assim, a frequência de maiores reclamações de pessoas que vão até o consultório é de dor lombar? Dor lombar. Realmente... É a campeã. É a campeã. E isso que eu estava até comentando antes da gente começar, sobre a questão, o impacto que teve a pandemia para a piora dessa dor lombar. Porque as pessoas pararam de se exercitar. É verdade. Pararam de fazer sua atividade física, seu pilates, sua musculação. E aí ficaram mais sedentárias. Então, sedentarismo é uma causa, uma das principais. Sim. Olha só. E o home office também, porque o que aconteceu? As pessoas trabalhavam nos seus escritórios, mas quando voltaram para casa, não era um lugar exatamente igual ao seu escritório.
Então eu falo que Sim. ficou como se fosse um puxadinho, teve que competir espaço com o filho, às vezes na hora de estudar. Então a gente tem que... Tá digitando aqui e já tá resolvendo outra coisa aqui, né? Não Exato. senta da maneira correta. Por isso que é importante na conversa, eu sempre pergunto, mas escuta, qual é o seu trabalho? Como você trabalha? Porque a sua coluna ela tem que estar praticamente 90 graus aqui com a cadeira. Né? E aí, às vezes, a pessoa é mais alta, está numa cadeira mais baixa, e aí o computador tem que estar na altura dos olhos. Então, se você não tem como regular o computador, às vezes fala, coloca uma resma de sulfite para você ficar na mesma altura, ter apoio para os braços, pega uma agenda, coloca apoio para o cotovelo, porque senão às vezes você fica caído e aí você vai forçando essa região também. Existe apoio para os pés, que é importante também, então Olha você faz só. toda uma ergonomia. E às vezes... Eu vejo a doutora falando todos esses procedimentos, aí eu fico pensando, e o celular, né, doutora? Não, o celular sem comentários, do o celular. céu, né? Porque, olha, nós falamos, não vamos sair do home office, que eu acho que é algo importante, é algo que as pessoas estão se adaptando ainda. Exato. Mas existe um outro problema que é o celular Não, também, que eu acho que esse reflexo logo já está aí batendo na porta dos jovens também, né, doutora? Apesar de que não tem idade para a dor, né? Exatamente, mas isso que você falou é super importante, porque até tem se falado dessa doença do pescoço. Sério? De ficar Já tem essa posição. Essa posição de você ficar com o pescoço abaixado no celular, que é um vício, né? Parece que o celular é um complemento, né? E ele te prende a atenção de uma Exato. maneira tão forte que a pessoa nem se liga que ela está toda torta. Exatamente, sabe? exatamente. Quem o celular nunca, quem nunca já se pegou em uma situação assim? Fala, meu Deus, olha a posição que eu estou aqui, né? Às vezes eu acho engraçado, porque eu estou lá no consultório, eu abro a porta para chamar o paciente, quando eu vejo o paciente está assim. Né? Todo Fala, olha, já largado, começa já por falei- aí. Eu falei, depois não fala por que não melhorou com o tratamento, né? E o pior que é isso mesmo, né, doutora? Fala, doutora, olha, não estou tendo nenhum retorno tendo do tratamento, resultado. mas não muda os hábitos, né? Porque é Exato. um hábito você, aliás, o certo é você ter bons hábitos, né? de ter uma postura correta, de ter atenção da forma como você senta, da forma como você está, com o seu corpo. Principalmente quem já tem algum problema, né, doutora? E, por exemplo, eu faço caminhada, mas às vezes está usando um tênis que também é inadequado, Olha que não só. tem amortecedor. Não precisa ser o tênis mais caro, mas um tênis que tem um amortecedor. Eu sempre falo, perca um tempo fazendo alongamento antes. Encosta na parede, alonga a perna, alonga os braços. Olha que importante, doutor. É importante super mesmo o alongamento? super importante, porque você já vai começar a movimentar essa musculatura que, vamos supor, está parada. Você dormiu a noite inteira, você já vai caminhar, às vezes vai correr e já começa no trote, não alonga nada. Você pode ter um estiramento dessa musculatura, forçar essa musculatura, então é importantíssimo fazer um alongamento, mesmo na academia, né? Às vezes a gente quer ir lá, tá correndo, quer fazer exercício. Você já chega, né, direto. Alonga, já vai pegando peso e tem que fazer um alongamento antes, tem que fazer um alongamento depois. E para trabalhar também, quando você vai, é importante também você trazer esse hábito? Tipo, adquirir esse hábito, né? Normalmente eu costumo falar, olha, de repente se é a pessoa que digita muito, deu uma hora, se não tem como sair, dá uma escapadinha, vai no banheiro, alonga a mão, encosta na parede, alonga, sempre fazer esse movimento, dar uma escapadinha depois de uma hora, volta, vai tomar um cafezinho, sempre fazer esse intervalinho e fazer uma pausa e dar uma esticadinha, dar uma alongada. Porque às vezes a pessoa está lá no trabalho que nem pensa, né? Quando vê, já sai ela toda... para pensar quando ela já está cheia de dores, né, doutora? E aí, é sempre assim, as pessoas falam, não, eu estou bem, a hora que eu vou chegar em casa para relaxar vem a dor, porque é a hora que esfria o corpo, que ela vai assistir uma televisão, aí que começa a doer tudo, que não tem posição. Geralmente é assim que os pacientes comentam, que é a hora que vai relaxar, vem essa dor. Doutora, existe as dores da lombar, como a doutora falou, causada, pelo que eu entendi, doutora, na grande maioria, né, é por dormir de uma posição incorreta, trabalhar, usar celular. Então, as dores advindas dessas condições. Exato. E na questão patológica mesmo, existe também problemas que acarretam essas dores. Isso, então. Vamos dar uma seguradinha, doutora. Perfeito. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais
doutora Lia Peloso. Estamos de volta hoje com este bate-papo, gente, espetacular. Quem nunca teve ou sabe de alguém que sofre com dor na coluna, né, doutora? Olha, infelizmente é um mal e é algo que incomoda demais. Você não tem posição. Qualquer pessoa teve um quadrozinho, né? Olha, um desconforto, dormir de mau jeito e incomoda demais. Incomoda demais, é incapacitante. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, como eu falei. Você não rende, né, doutora? Não rende, né? E às vezes a dor é tão intensa que trava mesmo. Quando a pessoa fala, travei minha coluna, né? Existe tem gente que trava mesmo, total. Por exemplo, abaixou para escovar o dente, não consegue ir para lá, para cá, a coluna, porque trava. Como eu te falei, se for um problema no disco, que é a famosa hérnia de disco, pinçou aquele nervo lá, vai dar a dor irradiada, a pessoa trava, é uma dor bem incapacitante. Nossa, mas eu já ouvi relatos, eu nunca vi, mas já ouvi relatos assim que a pessoa realmente não se movimentava, travou total. Então, não levanta, não mexe. Opa, essa parte então que eu comentei, que é essa mais vermelhinha, sim, ela acaba saindo para fora, eu falo que é como se fosse um sanduíche. Então fica o osso, o disco e o osso perfeitamente encaixado. Quando você tem a hérnia, essa parte sai para fora e aí ela belisca o nervo. Essa parte vermelhinha, essa doutora? vermelhinha. A vermelhinha. É porque assim, normalmente não tem isso aqui, tá? Sim. O disco é assim. Aí ele rompe, porque ele tem líquido dentro, como se fosse um gelzinho. Entendi. Aí esse gelzinho sai para fora. Eu falo essa barriguinha, eu falo como se fosse um pneu furado, que faz esse buraquinho. Vai fazendo aquela barriguinha. A barriguinha e a barriguinha belisca o nervo. Olha, e aí onde vem agora a dor. eu entendi. Entendeu? Essa barriguinha. E esse líquido, às vezes, quando sai aqui perto do nervo, também pode irritar o nervo, e aí o paciente sente uma dor mais aguda. Isso é uma... E toda a sustentação do corpo está ali, né? Exatamente, é importante. Aí, muitas vezes, o paciente tem que tomar um remédio mais potente para sair dessa crise. Às vezes, a gente faz procedimentos que são os bloqueios. Né? Hoje, a gente está cada vez mais melhorando, a gente faz procedimentos com raio-x dentro do centro cirúrgico. Ah, mas você precisa ir no centro cirúrgico? Corta? Não, é com agulha, com sedação. É com sedação semelhante, a gente faz da endoscopia. Sim. Que toma a medicação e dorme, então você dorme, aí o paciente fica deitado, coloca o raio-x e o raio-x identifica certinho a vértebra, aonde que tem a hérnia, e daí dessa maneira eu chego próximo do disco e injeto uma medicação no intuito de desinflamar e com isso parar o atrito no nervo. Entendi. É esse que é o famoso bloqueio. E o disco nunca vai voltar ao que era antes. Né? Porque, como eu falei, é como depois se o pneu... que ficou comprometido, não volta. Mas, então quer dizer que eu nunca vou melhorar? Não, os bloqueios geralmente a gente faz para tirar essa crise mais forte e depois o paciente tem que fazer todo o tratamento de fortalecimento dessa musculatura, né, que fica na sustentação da coluna, que é a musculatura paravertebral, que a gente chama. Então, a coluna é o eixo. E a gente tem que fortalecer essa musculatura para ela continuar sustentando a coluna. Exercício físico. Exercício físico, daí entra o pilates, entra, às vezes, a melhora da postura, o RPG, que é a reeducação postural global. Sim. E aí é um trabalho de equipe, né? Então a gente sempre tem que trabalhar junto com os fisioterapeutas. Né? E tem que ser de baixo impacto, né, baixo doutora? impacto, até sair a crise. Depois, melhorando a crise, aí ele pode retomar a atividade que ele costumava fazer. Por exemplo, eu gosto de andar de bike, porque a bike, às vezes, você não tem tanto impacto. Então, você pode voltar com a bike. Você senta ali, sentou, né? Tira ficou aquela... na ergonomia, né? Sim. Você que eu sei que é uma super bikeista, né? Tem que ficar de olho na altura. Você, quando vai lá na bike... Tem você certinho, tem você tem toda a... Você mede certinho. Então, porque você tem que ficar numa ergonomia. Isso. Então, aí, todo o trabalho, por exemplo, do educador físico... Então, por isso que a pessoa tem que ter sempre um profissional especialista. Para não malhar errado, né? Eu falo assim. É bem... Eu falo porque você importante. vai buscando saúde, buscando uma melhora na sua condição física, né? Aí acaba trazendo algum prejuízo, algum problema por causa por isso que malhou errado. Na academia, o instrutor é para instruir você, o exercício apropriado, né? Isso Pergunta, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, doutora. Exatamente. Tipo, de chamar alguém e falar, tô fazendo certinho.
Eu não tenho vergonha Eu nenhuma, também eu não tenho chamo. vergonha nenhuma. Falo, olha, eu tô fazendo certinho, essa posição tá correta? Porque se você sai da... Tipo, você faz tipo, sem orientação e faz errado, geralmente dá uma dorzinha, algum desconforto. Porque se você, vamos supor, está lá fazendo a sua academia, você vai fazer um leg press, você vai levantar o peso. Se você não estiver alinhado com a sua coluna, a distância até o seu joelho, aonde que você vai forçar? Você Na vai sua forçar coluna. aqui. E bem na lombar, E né, bem na doutora? lombar. Você vai lá forçar, quando você vê, você sai pior da academia, porque você não fez o exercício certo. Outro crime, abdominal. Cuidado com o abdominal, porque se você não tiver força no abdômen, aonde que você vai? Para a coluna. Tanto a cervical, que aí a pessoa vai, força toda a coluna e não força o abdômen. Aí você acaba piorando sua dor. Então precisa ter um educador físico te orientando, que é um profissional apropriado para isso, né? Então eu sempre falo que é importante você ter sempre pessoas que são especialistas naquilo que faz, né? Ou um ortopedista que seja especialista de coluna, um especialista de dor que pode estar fazendo o procedimento, o educador físico, o fisioterapeuta, é um trabalho em conjunto. Sim. A acupuntura, eu não faço, mas tem vários colegas que fazem, que também é muito importante, ajuda Eu também. também já ouvi falar muito. A acupuntura é maravilhoso. ele trata o organismo como um todo, né? É milenar, né? Então, é uma ciência, né? Ciência. Os pontos da acupuntura correspondem com vários pontos de dor. 99% Doutora, então, a doutora trabalha alinhado com profissionais de acupuntura. Sim, é muito importante. E aí outra situação, a alimentação. Sabe? Também. Como eu já falei da outra vez, a alimentação. Existem muitos alimentos que são pró-inflamatórios. Farinha de trigo, as pessoas que têm intolerância à lactose, então, nutricionista. Então, sempre é importante a gente trabalhar em equipe. Às vezes as pessoas falam, olha, eu tenho uma dor aqui que me persegue a vida inteira na coluna, mas nunca acredita que tem algo a ver com alimentação. E tem a ver também. E pode ter. Pode ter, sim. Então, por isso que assim, sempre tem que ter essa avaliação completa. É importante a gente trabalhar em equipe, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Que é o né? melhor. Doutora, no seu consultório, você recebe pessoas que têm esse incômodo aí, algum problema na coluna. A origem disso aí é patológica ou é algum problema na questão por exemplo, pessoas que não estão buscando aí um profissional, um educador físico, e estão fazendo exercícios errados ou sentando em posição errada? Excelente a sua pergunta, porque o que acontece? A gente tem que descartar algumas patologias que podem também causar dor. Acontece, né? Acontece. Algumas doenças reumatológicas, como que a gente chama espondilite anquilosante, que afeta a coluna. Às vezes doenças mais sérias, como câncer, que pode afetar. Então, por isso que é importante você primeiro consultar, saber por que você está tendo essa causa, o que está te dando essa dor, e aí você fazer um tratamento adequado de acordo com o problema que você tem. Então, olha, eu já ouvi falar, eu acredito que muitas pessoas assim já ouviram isso. Ai, dores na coluna sempre é um alerta de alguma doença grave. E não é assim, né, doutor? Não é assim. Às vezes pode ser, inclusive, pedra no rim. Porque às vezes você tem uma dor nas costas, mas é o cálculo que está andando e pode ser também... Então, se confunde muito, doutora? Se confunde muito. Mas aí quando você vai examinar, você percebe que é da coluna ou é do rim. Você pode saber pelo exame físico a diferença. Tem alguns exames que são mais para o rim e outro que é mais direcionado para a coluna. Mas é importante. Doutora, é importante realmente procurar o especialista. Dessas dores que existem, lombar, e eu acredito que em outros lugares também, a gente vai chegar lá, a maioria dos tratamentos resolve o problema? Então, isso que eu sempre costumo falar, que tem que ser... todo mundo fazendo a sua parte? É exatamente isso, você orienta, porque não existe um remédio, uma pílula mágica. Você vai tomar pilim-pim-pim, acabou a sua dor. Não existe isso. Todo mundo vai atrás disso, né, doutora? E acham que o médico é mágico. Não, então tem a minha parcela, mas tem a parcela do paciente. Perfeita. É sempre assim, olha, eu vou te ajudar, mas você também tem que me ajudar. Né, com as orientações, às vezes precisa fazer um repouso inicial, porque a dor está muito intensa, né, então você deixa o paciente de repouso, mas também muito tempo afastado não é bom, porque depois você começa a atrofiar a musculatura, então às vezes você tem que dar algum repouso, porque alguns remédios dão efeitos colaterais, como sonolência, tontura, então até o paciente se adaptar com a medicação no início, ele às vezes precisa dar uma parada daquilo que está estimulando a dor.
E aí, em cima disso, a medicação, a fisioterapia, a acupuntura. Então, tem que ter essa parcela aí dividida com o paciente, né? Porque senão não tem melhora, né? Infelizmente, né, doutora, as pessoas, às vezes, elas não se dedicam tanto, querem algo milagroso, elas não fazem a parte delas, né? Exato. E às vezes, mesmo na hérnia de disco, existe o que a gente chama de red flags, né, que é as bandeiras vermelhas. Por exemplo, se o pé começa a ficar assim, sem força, às vezes a pessoa está andando, dá uma fraquejada, Olha não tem. só. Aí já é às vezes um sinal de urgência, que às vezes até tem que operar, fazer uma cirurgia, de tanto que ele comprime esse nervo, ele pode perder a força da perna. Então, assim, tudo a gente tem que ter assim, um bom senso, estar vendo certinho, acompanhar com o especialista, porque às vezes o que é uma coisa mais tranquila de se tratar, às vezes pode se complicar. E no basicão, no geral, para todo mundo que está aí, não tem nenhum problema e não quer adquirir isso com o tempo, né? Porque com o home office, com os celulares, eu acredito que a gente vai colher esses frutos mais tarde, né, doutor? O reflexo desse comportamento, que é novo agora, porque o celular também não é tão antigo, né? Não é tão antigo, mas eu acho antigo. eu acho que o celular ele ficou com muita informação, porque antes o celular era para você ligar. Você falava, tal. Acabou, Agora todo desligou. mundo, O celular a vida está ali. Exatamente, você falou tudo, a vida está lá. Porque a gente que tinha os primeiros celulares, não tinha. Se você ligava, uma mensaginha já era uma coisa, né? Exatamente. Agora, hoje, você abre o celular, tem tudo na mão. Tudo. A sua vida está lá. É banco, é internet, é Instagram, que a gente não sai do Instagram. Sim, né? As redes sociais. É redes sociais e tudo mais. Então, assim, o celular virou um mundo. Então, isso, eu concordo com você, isso é mais recente. Isso. O telefone celular pode estar há mais tempo, mas a maneira como a gente está tendo ele é recente. Perfeita, eu concordo. doutora. E a gente vai ter um reflexo disso mais para tarde, frente. né? Eu costumo sempre falar para os pacientes, nós, com o avanço da medicina, vamos chegar nos 80 anos, nos 90 anos. Amém. Como que você quer chegar nos 80 anos? Porque eu pego o paciente desde os 20 e poucos até os 80. 85. Não tem idade, né, Não tem doutora? idade. Então, assim, às vezes eu falo, ó, você vai chegar lá, mas que maneira que você chegar até lá? Porque depois que já chega com 80 e poucos, não tem muito mais o que fazer. Como que eu vou falar para um senhor, não, você tem que melhorar a postura já está mais viciada, na verdade. É difícil, né? É mais não difícil. vai. Então, eu sempre falo, olha, você tem que pensar, se projeta com 50, com 60 anos. Então, esses pequenos detalhes de postura, de sentar melhor, de olhar o computador, às vezes a pessoa está numa mesa de quina, está assim, vira assim, já tomou mas não melhora a minha dor, daí você, mas como que você trabalha? A doutora falou, eu já me identifiquei. Eu fui advogada há muitos anos, eu fazia isso, direto. E ele tá aqui conversando aqui, ó, aí pega o telefone e já fica assim. Aí o telefone às vezes tá até aqui, assim, ó. Exato. Então, às vezes a pessoa, quando começa a perguntar, ela até para. Não tinha parado para pensar que isso poderia ser uma causa que está perpetuando sua dor. Então, às vezes, a mudança de hábito simples da sua postura. Tão bom quando é somente isso, né, doutora? Fica mais simples, bom, né? com Atividade certeza. física. Uma outra coisa que também me veio agora, antes as pessoas falavam, mas é porque você está muito obeso, você precisa emagrecer. Claro, a carga na articulação do peso, claro que contribui, assim como a dor no joelho. Sim. Mas eu vejo muitos pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica, e eu fiz a cirurgia e continuo com dor. Por quê? O que acontece? O paciente tem aquela musculatura aqui e junta a gordura. Vamos dizer que está lá sustentando nessa coluna. Aí ele tira a gordura, aí a musculatura faz assim. Se ele não fortalecer essa musculatura, vai continuar com dor. Pode até emagrecer, mas ele tem que fortalecer essa musculatura. É algo que ele já tem que ir fazendo antes. Exatamente. Ver como é que é realmente, tem que ser um comportamento orquestrado, né, doutora, para dar certo. Não achou também que fiz a cirurgia, não vou ter nunca mais dor, não. Doutora, mágica não existe, não a gente já... Infelizmente não tem como, né? Não é verdade? É verdade. Tudo, quando eu tenho mais conhecimento, converso com profissionais como a doutora Lia, eu falo, gente, mágica não existe. Não existe. Você realmente tem que ter a responsabilidade com o seu corpo, com tudo que você faz. Tem uma dor da coluna, talvez, espero que sim, é você que está dando causa a esse problema, né? Exato. A gente até estava comentando, né? É muito mais fácil a gente ficar lá em casa do que você ir para academia, do que você fazer exercício. Acho que eu vou amanhã, não.
Mas você pensa que você fazendo isso só está melhorando, te ajudando, né? Capacidade aeróbica, sua musculatura. Evitando doenças. Então, a atividade assim é muito importante. Aquilo que a pessoa gosta, porque às vezes eu comento para o paciente, você tem que caminhar 3 km. Não, se o paciente não gostar de caminhar, ele não vai fazer caminhada. Eu falo diferente. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Olha só, dançar também não deixa de ser uma atividade física, Sim. não é verdade? Então, eu gosto de andar de bicicleta. Então, geralmente adequar a atividade física com aquilo que a pessoa gosta e tem prazer. Não adianta eu impor, você tem que caminhar, você tem que correr. Se a pessoa não gostar de caminhar, ela não vai fazer. Não vai fazer. Ela vai fazer primeiro dia, né, doutora? não vai fazer mais. Então a gente tem que adequar aquilo que o paciente gosta. Uma hidroginástica, né? Hoje que é baixo impacto. Baixo impacto. Hoje eu vejo assim, se a pessoa não tem, às vezes, condições de academia, mas o SESC tem uma estrutura excelente, com piscina aquecida, vários pacientes falam. Doutora, quando você quer, arruma jeito. Exatamente. Na verdade, você acha um tempinho, você com acha... certeza. Então, assim, o recado maior é movimente-se. É isso, doutora? Exatamente. Movimentos para você ficar melhor, não é verdade? Adorei. Doutora, olha, a gente tem assunto para 3 programas, mas eu tenho certeza que na próxima a gente vamos, acho que esmiuçar mais esse tema, que eu tenho certeza... Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre o assunto. Tem vários. Né? Por isso que eu quero te convidar novamente a retornar aqui, doutora. Adorei o nosso bate-papo, a nossa conexão é maravilhosa. Isso aí, também acho. E eu tenho certeza que é um assunto que realmente as pessoas falam, nossa, olha, tá acontecendo isso comigo, eu vou realmente tentar resolver o problema. Melhorar, tomar essa atitude, não ficar sofrendo em casa e aceitando aquilo, sabe? Quanto mais acomodado, mais deitada, mais vai piorando sua dor, né? A gente tem que ter aquele... E tem solução, né, doutora? Tem solução. Eu sempre costumo falar, sua dor tem tratamento. Doutora Lia Peloso, adorei mais uma vez aqui no Elgue Você, participação maravilhosa e eu te espero na próxima. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre as dores, né? Lógico, e dor, né? Ninguém quer dor, né, doutora? Ninguém quer dor, não, com certeza não, né? E tem solução, isso é a melhor parte. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Elga, é um prazer. Prazer é nosso. E a partir de agora, no programa Elgue e Você, temos um bate-papo muito importante, porque estamos recebendo uma visita aqui importante. O nosso Coronel Assis retorna ao Elgue e Você e eu estou muito feliz, Coronel. É um prazer te receber. O prazer é todo meu. Uma grande honra poder estar aqui novamente, né? Depois de um tempinho, né? Agora numa outra função, né? Correndo aí. A honra é nossa. Isso aí. Muito bom. Obrigado pelo convite. Coronel, já que o Coronel já mencionou esse novo momento, vamos começar falando sobre isso. Eu acredito que é um momento mais importante ainda, que você tenha a oportunidade de realmente fazer para mais pessoas, usando todo o seu conhecimento, que já foi colocado em prática e teve muito sucesso quando esteve como comandante-geral da Polícia Militar e agora como pré-candidato a deputado federal. Exato. Que decisão importante, Coronel. Como é que foi construído tudo isso? Realmente não é uma decisão fácil, né? Sim. Quando veio o convite do governo, do governador, do senador Jaime, que avalizou também, junto com um grupo político ali do União Brasil, eu procurei consultar minha família, não tem como, né? A nossa profissão de policial militar, ela é uma profissão que acaba sacrificando, né? Os nossos laços familiares ali, tudo que a gente constrói ali, porque você acaba se dedicando muito à instituição. Eu sou uma pessoa muito focada, uma pessoa que sempre procurou viver a instituição, né? Em tudo que eu fiz, em tudo que eu me propus a fazer dentro da Polícia Militar, e isso acabou pesando. Né? Porque a vida pública também você tem uma grande renúncia, porque você cada vez mais se doa, né, ao próximo, à sociedade. E eu acho que nós fizemos isso por 28 anos dentro da instituição Polícia Militar. Já estávamos prontos para ir para a reserva remunerada no fim do ano. E agora pintou um novo desafio, uma nova... E a gente procurou atender esse chamado, consultamos várias pessoas e muitas pessoas falaram, cara, vem, né? A gente precisa às vezes de um perfil parecido com o seu. Com certeza.
eu acredito que vai ser uma boa caminhada. E estamos caminhando, conversando, falando com gente, que eu acho que isso que faz a diferença de você trabalhar essa situação política, né, lá na frente. Com certeza. Coronel, a confiança, né, que as pessoas que foi construída em todo o serviço prestado é algo que realmente cria um impacto, principalmente no segmento da segurança, onde as pessoas tendo alguém como o coronel, que estava ali à frente se doando e construindo para que as pessoas se sintam em um ambiente mais seguro, que muda toda a perspectiva de vida da maioria das pessoas, aliás, da grande maioria das pessoas, já, tipo, não tem como você não apoiar alguém que tem essa bandeira. Com certeza, né? Eu acredito que a equipe, né, que nos cercava ali Sim. durante o comando da instituição Polícia Militar, uma equipe muito boa. Nós tivemos aí, durante esses anos de comando, aí umas boas avaliações, né? No primeiro ano, uma avaliação boa, aí, chegando a 60%. E agora, no final da nossa jornada como comandante-geral, através de uma pesquisa que foi devidamente registrada por um instituto aqui da Baixada Cuiabana, nós chegamos a 86% de aprovação do serviço da Polícia Militar e 82% de confiabilidade, pessoas que confiam na nossa instituição. Então, Sim. um dos nossos projetos dentro do nosso plano de comando era justamente isso, fazer a promoção dessa aproximação entre a sociedade e a nossa instituição. E isso eu acredito que foi uma construção muito bacana, né? Porque partiu da iniciativa institucional, mas teve a participação da sociedade, né? Hoje, se você abrir as mídias sociais, você vê crianças com o tema do aniversário, a Polícia Militar, né? O BOP, a Rotan, né? Enfim, né? Cavalaria, né? E isso é muito importante, porque mostra que o policial é um referencial para essa futura geração. Com toda certeza, né? e é alguém que a gente confia, Exato. né? Que estar próximo te causa essa sensação de segurança, você tem que confiar no policial. E eu gosto sempre de dizer que a sociedade confia muito na Polícia Militar. Com certeza. Né? Nós temos hoje mais de 9 mil crianças e adolescentes dos nossos projetos sociais, né? Então participam conosco do Projeto Luz de Amanhã, escola de judô, escola de futebol, escola de jiu-jitsu, escola de música. Então são crianças que a gente participa da formação desse jovem, desse adolescente, para construir um bom cidadão. Só nas nossas escolas militares, nós tínhamos 5 escolas militares, né? Na nossa gestão, junto com a SEDUC ali, nós temos hoje 23 escolas militares espalhadas em todo o território do estado do Mato Grosso. Isso significa quase 12 mil alunos nas nossas escolas. Com uma filosofia, né? Totalmente fantástico. pertinente, não diferente e pertinente. Exato, é muito bacana essa sua colocação, porque a escola militar, ela traz esse diferencial. Não é melhor nem pior do que nada. Aliás, é uma escola estadual como outra qualquer. Sim. Porém, sob a administração nossa, da Polícia Militar, em coparticipação ali com a SEDUC, né? Isso faz uma diferença, porque são trabalhados alguns valores diferenciados, como hierarquia, disciplina, civismo, patriotismo, né? Respeito aos colegas, respeito aos professores, respeito, né, aos símbolos nacionais. Isso é muito importante, a gente trabalhar isso na criança, no nosso adolescente. Pra você ter uma ideia, lá na nossa escola nós trabalhamos um preceito, né, que poucos os estabelecimentos de ensino trabalham, que é um preceito chamado liderança, né? Responsabilidade. Lá toda semana um dos nossos alunos é o chefe de turma, então ele tem que chegar um pouco mais cedo, tirar a falta dos coleguinhas, colocá-los na sala de aula, apresentar ao professor, depois ao final ele tem que deixar a sala organizada, né? E ir para casa. Então isso tudo mostra e demonstra a esse jovem, esse pré-adolescente, essa criança aí, que realmente o mundo precisa disso, né? Você precisa ser responsável, você precisa chegar cedo, você precisa respeitar quem está te passando conhecimento, e isso é fantástico. Né? Trabalhando os valores básicos para a formação. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Eu acredito que isso aí realmente era algo que já, apesar de já ter um tempo que essas escolas estão em funcionamento, mas eu acho que tem que disseminar esse tipo de... com certeza. Uma boa prática, Sim, né? Sim, com certeza. Se quer realmente uma mudança a longo tempo, eu acho que começa por aí. E para você ver que a escola, ela acaba influenciando em toda a comunidade escolar, no entorno ali do estabelecimento educacional, né? Nós temos a escola aqui na Várzea Grande que ela foi transformada, era uma escola estadual, né? E foi transformada numa escola estadual militar. E nessa transformação nós tínhamos 300 e poucos alunos e hoje nós temos 1.200. Né? Então isso é muito bom, e se a gente perceber, o entorno ele
ele passa a ter ser um Tudo entorno muda. seguro, né? Um entorno com a presença da polícia ali o tempo todo, né? Os próprios vizinhos elogiam muito a participação da família desses alunos nas decisões da escola. Isso é muito bom. Eles promoveram uma reunião, eu estava conversando com o pai esses dias, eles promoveram uma reunião numa sala de aula, mas foi tanto o pai dos nossos alunos que eles foram para a quadra de esportes. Olha que maravilha! Então, assim, a participação é fantástica, isso é muito bom. E os resultados, né, Olga, são fantásticos, né? Os resultados, para você ter uma ideia, a média nacional da avaliação do IDEB está em 6,4, né? A média é 4,3, né? E a média das nossas escolas militares está em 6,1. E a melhor escola militar nossa no interior, ela teve média 7,1. Então, em termos de avaliação, é muito bom. Os números respondem aos estímulos que são colocados ali. Coronel, todo esse conhecimento acumulado em tantos anos na Polícia Militar, com a oportunidade de colocar o seu conhecimento em prática, te deu uma bagagem e agora você vai dar um passo maior ainda. Exato. É usar todo esse conhecimento acumulado que deu certo para realmente estar como deputado federal e poder fazer muito mais, né? Com certeza, a ideia é justamente essa, trabalhar uma política bem focada, né, lógico, no nosso alicerce, que é a segurança pública, né, lógico, não tem como nós somos carentes desvincularmos disso, né, Sim. para você ter uma ideia hoje, a segurança é um dos principais problemas enfrentados no Brasil, né, hoje nós temos um grande problema que se chama impunidade, né, a impunidade ela é a mãe da reincidência, que é o combustível da violência, então toda vez que um criminoso reincide, ele acaba dando ali uma pitada de violência a mais, né? Nós tivemos agora esses dias atrás, né, aqui na Baixada Cuiabana, né, uma moça que foi arrastada para um terreno baldio, né, e ela foi violentada ali, foi encontrada desacordada e depois de diligências feitas pelos policiais militares conseguiram realizar a prisão daquele criminoso e aquele criminoso tinha mais de 30 passagens, desde furto, roubo, corrupção de menores, tentativa de homicídio, estupro e ele estava solto. Ver né? como Então, é um incentivo e aí mesmo, eu pergunto para você, né, isso poderia ser evitado? Com certeza, se ele estivesse preso, poderia ser evitado. Então nós precisamos sim, né, de uma revisão das nossas normas penais brasileiras. A gente precisa, né, de leis que sejam realmente duras e que realmente o criminoso, ele cumpra a sua pena e não retorne à sociedade novamente de maneira a cometer um novo crime. Então hoje isso é um dos grandes problemas. Se nós formos pensar bem hoje dentro do contexto, Helga, se a gente vai pegar ali as nossas casas são mini presídios funcionais. Nós temos ali muros, nós temos cerca elétricas, nós temos concertinas, nós temos sistema de câmeras, nós temos sistema de controle de acesso, nós temos grade para tudo quanto é lado, ou seja, nós estamos presos e o criminoso está solto. Existe um estudo hoje que dão conta que tem mais de 500 mil criminosos com mandado de prisão em aberto no Brasil. Cerca de meio milhão de criminosos. Gente, então, quando a gente se depara com esses dados, você fala, como assim, né? É complexo, né? É complexo muito demais. Complexo, realmente. E hoje o crime ele está organizado. Né? Se você parar para ver, as organizações criminosas elas acabam sendo um estado paralelo, né, ao Estado brasileiro. Eles possuem, né, uma gama, né, de pessoas que são adeptas ali daquela organização. Eles possuem um poderio bélico, lógico, um poderio bélico ilegal, sem controle e que é usado à revelia da lei, diferente do Estado, né, que você tem um poderio bélico, mas para usar você tem que estar dentro da lei. Né? Eles possuem, né, um sistema próprio de justiça. Né? A gente lembra que antigamente a gente viu uns vídeos, né, de alguns justiçamentos feitos por essas organizações. Né? Então, baseado em quê? Violência, medo, coação. Né? Eles vendem segurança para o nosso empreendedor, para o nosso comerciante lá na periferia, né? Coagindo ele a comprar uma pseudo-segurança. Eles fazem até ação social, né? Porque hoje nós desenvolvemos ação social junto lá, o governo do estado, a primeira-dama, uma ação fantástica. Já foram mais de, 2 milhões de cestas básicas entregues a pessoas que têm fome, né? Muita coisa. E aí nós já fizemos apreensão, né, de cestas básicas e materiais de limpeza de organizações criminosas. Você já pensou um negócio desse? Ou seja, nós precisamos sim de uma visão diferenciada do direito penal para com esse tipo de gente.
né? Porque hoje a pessoa se cometer, por exemplo, um homicídio a mando de uma organização ou, né, por determinação ou sei lá, correlacionado a isso, não acresce em nada na pena dele. É um homicídio simples, né? É um homicídio ali dentro das normas penais vigentes. Então a gente precisa trabalhar dessa isso. Reforma, claro, né, na nossa claro, legislação. claro. Coronel, tem muito ainda Não, para muita conversarmos coisa. aqui. Vamos dar uma paradinha? Ok. Mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais Coronel Assis. Estamos de volta com este programa sensacional. Visita ilustre aqui no Elgue Você, retornando Coronel Assis. Grata mais uma vez pela sua presença. Sempre é bom ter esse bate-papo cheio de informação, sabe? E com tanto amor e paixão por tudo que faz, você transborda isso, Coronel. Ah, obrigado, Elga. Na verdade, eu acredito que essa é uma das minhas principais características, né? Eu gosto muito do que eu faço, Sim. eu procuro me dedicar ao máximo. Eu sempre falo que eu acordo muito cedo, né? Eu não acredito, né, em atalho, né? Eu não acredito em jogo fácil. Eu acredito que você tem que se preparar, tem que estabelecer suas metas e ir caminhando através dessas metas para que você possa atingir seu objetivo, né? Eu nunca pensei que ia ter um atalho, que eu ia chegar lá na frente e ia ser coronel, ia ser comandante-geral, de maneira alguma. Aliás, né, eu nem pensava em fazer vestibular, né? Quando eu trabalhava, que eu era mecânico de bomba objetora. Então, Coronel, eu acredito assim, você aprendeu com a vida, isso sempre, essa vontade de crescer e de conquistar o seu lugar, deixar um legado, sempre esteve dentro de você? Eu acredito que sim. Né, eu sempre fui movido por desafios. Sim. Né? Eu lembro que quando eu estava na Retífica trabalhando como objetor, um colega que me chamou, né, falou, vamos fazer vestibular? Eu falei, não, cara, quero saber disso não, já estou terminando o segundo grau, estou com a grana para comprar um Fusquinha e, poxa, tu já tem profissão. Ele, não, vamos fazer, cara. Eu falei, cara, não sei nem para que eu vou fazer. Ele falou, faça para engenharia florestal. E aí eu fiz. Nessa que eu fiz para engenharia florestal, eu não passei, eu fiquei frustrado não, fiquei assim me cobrando, poxa, eu estudei a vida inteira, não consegui passar nisso, vou estudar. E aí eu trabalhava de dia, estudava à noite, trabalhava de dia, estudava à noite. Falei, vou fazer agora no meio do ano para geografia. Fiz, não passei novamente. Cara, que loucura. Eu falei, meu Deus, Olha, eu devo era ser o destino, muito... era o destino. destino. Pode ser. E aí, numa dessa, eu falei pro meu pai, vou parar de trabalhar, vou pegar o dinheiro que eu tenho no banco, fiz um planejamento e vou pagar meu cursinho e vou fazer para isso aqui. Eu tinha achado um folder que eu tinha recebido no segundo grau, lá atrás, e guardado no meio do caderno, vinha um folder assim, venha ser oficial da Polícia Militar. Olha. E isso aí, falei, poxa, cara, eu vou fazer isso aqui. Mais importante, lá no meio do encarte, falava lá que você recebia uma ajuda de custo para estudar. Falei, nossa, isso aqui é o que eu quero, né? Perfeito, né? E aí eu fui, entrei na carreira militar, né? Passei aí tinha 18 anos e foi toda uma caminhada. E aí quando eu já era primeiro tenente, eu nunca tinha pensado em entrar em BOP, trabalhar nessa parte mais operacional especializada, né? Sim. E acabei que também quando eu cheguei lá e passou 2 meses ali, um colega falou, vai ter um curso em tal lugar, você passa no TAF? Falei, eu passo no TAF. O que é o TAF? É 10 barra, nadar fardado, flutuação fardado, correr com casco coturno, salto em distância, salto em altura. Eu falei, cara, eu não faço nada disso, mas eu já tinha falado que eu ia passar. Agora eu vou. Vou ter que treinar. Treinei 6 meses, fui lá e fiz, passei, terminei o curso. E assim foi, né? E quando eu voltei desse curso, que era um curso de ações táticas, lá no BOP do Piauí, eu voltei, teve uma reunião um dia de oficiais e um coronel falou assim, muitos têm curso disso, curso daquilo, mas ninguém tem curso de operações especiais. Aquilo também soou para mim como um grande desafio. Eu falei, vou fazer um curso de operações especiais. Já que esse coronel está pensando isso, né? E nisso eu fui fazer também. Fui lá, treinei mais um tempo lá, fui lá, passei mais 5 meses da minha vida, voltei, o coronel já tinha até ido para reserva, né? Olha, mas enfim, só valeu a pena. Movido a desafios mesmo. Isso aí é um sempre. traço marcante da sua personalidade. E agora com esse grande desafio. Exato, né? Um grande desafio, um desafio que... É que... Não é fácil. Não é fácil, como nós conversamos, assim, é uma decisão, é bastante difícil, a gente realmente tem que refletir sobre isso, para você chegar sabendo muito bem por que você está ali, onde você quer chegar, Claro. qual é o propósito de tudo isso. Mas, coronel, só pelo pouco que a gente conversou aqui, eu sei que isso aí você já superou, né? Agora está na fase da ação. Como é que está a agenda? Como é que está esse momento? Eu vejo, assim, que o apoio
está algo assim bem marcante, muitos apoiadores. Sim. E lógico, né? Tá totalmente explicado só com esse pouquinho que a gente já conversou. É uma pessoa que inspira confiança, mas me conta um pouquinho como é que está esse momento. Graças a Deus está um momento muito bom, né? Nós tivemos aí muitas adesões ao projeto, adesões voluntárias, adesões aí espontâneas, né? Uhum. Acho que isso é muito importante, porque pessoas que realmente se espelham, né, naquele menino pobre que saiu ali do bairro Jardim Glória, na Várzea Grande, que vendia refresquinho, vendia cocada, bolo, que depois foi mecânico bom objetor e entrou, né, numa instituição tão respeitada, que tem 187 anos como a Polícia Militar, e chegou, né, ao posto de comandante-geral. Então acredito que isso também acaba pesando bastante, né? E muitos também enxergam a sua trajetória na trajetória desse menino que saiu ali do Jardim Glória. Inspirador, né? E assim, eu acredito que o trabalho desenvolvido também pela nossa equipe, por todos os anos aí, que eu sempre fui cercado de muitos bons amigos, né? Muitos bons profissionais, né? Policiais militares que me ensinaram muitos, né? Muitos praças, aprendi com muitos sargentos, soldados, cabos, né? Com os oficiais que me acompanharam também na minha carreira. Então isso realmente eu acho que avalizaram ali, avalizam, né? Essas adesões, essas pessoas que querem vir apoiar, que estão caminhando. Mas assim, não é fácil, porque você tem que andar muito, falar muito com as pessoas, né? Mas é muito bom. Mas é um conhecimento, né, gratuito, que você está lá lidando com as pessoas, e isso nos acrescenta tanto. Muito. Olha, esses dias atrás eu fui participar de uma cavalgada lá no município de Jauru, né? Que até mandar um abraço aos meus amigos aí de Jauru, que devem ser seus telespectadores aí, né? Prefeito Passarinho aí, toda a equipe de organização da 6ª Cavalgada Amigos do Passarinho. E aí eu fui lá participando dessa cavalgada, rapaz, encontrei o senhor lá, seu Luiz Vaqueiro. Né? Um abraço, seu Luiz. Né, um nordestino lá de Arapiraca, né, e que veio para cá com 18 anos, trabalhou há quase 20 e poucos anos como peão de uma fazenda, gerente uma fazenda, e saiu, comprou sua terrinha, hoje vive lá na região de Jauru. Um cara de uma sabedoria assim divina, né, de vida. E até ele fala assim, mas peraí, eu sou um homem velho, matuto, né, e falando aqui com um coronel da polícia, falei, rapaz, peraí, seu Luiz, o senhor tem 83 anos, o senhor está aqui esbanjando saúde no lombo do cavalo, o senhor tem uma experiência que eu não tenho, então muito bom, eu que tenho que dar graças a Deus e estar falando com o senhor. Então essas experiências realmente valem a pena nessa andança que a gente faz, nessa correria, nessa loucura, mas isso é bom. Com certeza, muito gostoso, prazeroso, né? Prazeroso. E a sua humildade também, né, em conseguir estar atento a essas oportunidades também faz toda a diferença. Coronel, uma das suas bandeiras é a segurança. Do último bate-papo que tive com o Coronel Assis, também conversamos muito sobre tecnologia, que é algo que está muito latente. Isso. Exato, né? E você também está trazendo isso. Com certeza, né? A Polícia Militar, ela caminha hoje, né, dentro desse investimento que foi feito pelo governador Mauro Mendes aí, do programa Mais MT, num rumo, né, para o futuro. Pra você ter uma ideia, hoje toda a rádio, a rede rádio nossa no estado do Mato Grosso vai ser digitalizada, né? Até fim do ano agora. Isso é um avanço assim de mesma coisa de você sair da idade das trevas e entrar na energia elétrica. Não, é sério. Entendi. Né? E assim, o que isso representa, cara, né? Muita coisa, porque você tem ali todo um sistema que é construído para a polícia, e isso é um legado de 20 anos, né? Mesmo porque toda essa tecnologia ela já está pronta para agregar a tecnologia LTE, que aí a gente vai transmitir, além de voz, dados e imagens, né? Então o futuro é isso. Né? E fora isso, a tecnologia embarcada que vem também para dentro das nossas viaturas, para que a gente possa fazer os nossos procedimentos, os nossos boletins, as nossas checagens, tudo, né? O recebimento da nossa ocorrência dentro de um sistema, e isso vai dar ao comandante-geral, vai dar ao gestor de segurança ali, todo um relatório mensal, anual, diário, de tudo que acontece dentro da instituição, e isso é fantástico, porque nós precisamos de controle. Por quê? Porque nós vendemos um produto que é segurança, e às vezes esse produto é difícil de se mensurar, de se pegar, de se apalpar, e com a tecnologia isso agrega. Né, agrega muito. Com certeza, né? Então, assim, tudo. Um dos nossos projetos também é trabalhar isso, trabalhar o carreamento de recursos para que a gente possa investir nisso. Imagine você que daqui a pouco nós teremos drones
pré-programados, né, que estarão fazendo patrulhamento na região de fronteira. Nessa final são quase 1.000 quilômetros de fronteira, 700 quilômetros de fronteira seca e 230 e poucos quilômetros de fronteira alagada. Sim. Imagine se nós tenhamos ali vários drones, né, pré-programados ali nas suas rotas de voo, fazendo ali o seu sobrevoo na fronteira, com um sistema de BI inteligente ali, né, para identificar comportamentos suspeitos, né. Nós podemos gerar alertas no nosso centro de comando e controle lá no GEFRON e ele orientar ali as nossas patrulhas em campo para ir lá fazer a intervenção e verificar que tipo de situação. Tudo muito mais efetivo. Muito mais efetivo. É outra realidade. Né? Então isso daqui a pouco vai acontecer, não tem como. É o caminho, Temos né? que estar preparados para isso. Com toda certeza. E temos também que ter pessoas que entendem a importância também, disso, né? Para levar isso para frente e fazer realmente acontecer. É verdade. Sabe, uma curiosidade que eu tenho em relação aos pensamentos do Coronel Assis em relação às armas. Sim. As armas tem uma parte que acredita que seja prejudicial. E o Coronel Assis pensa que as armas são positivas, desde que você use com responsabilidade. Com certeza. E para com o objetivo certo. Exato. Eu já li algumas matérias e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Olha, eu entendo que o Estado, né, ele não pode de maneira alguma tolher o direito do cidadão de bem, né, do cidadão que paga seus impostos, Sim. que trabalha de sol a sol, né, de ter uma arma, se ele quiser ter uma arma. Como eu sempre gosto de dizer, a arma é uma questão de segurança pessoal, particular, de cada um. Ninguém é obrigado a ter uma arma. Né? Mas eu, como Estado, não posso tirar o seu direito, se você quiser, e atender todos os requisitos legais existentes de ter uma arma. Por que não? Por que você não pode ter? Né? E mesmo porque, se você a tiver, você vai usar de maneira legal, porque você percorreu todo o caminho legal para adquirir essa arma. Né? E se um dia você precisar usar esse armamento, ele é totalmente rastreável, você tem todos os registros, toda a sua vida pregressa, diferente do criminoso, que pega uma arma de número raspado, de procedência duvidosa, com munição de onde a gente nem sabe de onde saiu, bota na cintura e vai cometer crime. Né? Vai roubar, vai matar e só é parado se tiver a intervenção do agente estatal, se tiver a intervenção do policial. Se não tiver, vai fazer isso aí sem controle nenhum. Então nós temos que controlar esse público, é o criminoso, né? É o cara que tem uma arma ilegal, uma arma que é usada para cometer crime. Então, para esse cara, eu entendo que o controle tem que ser rígido. Claro. Para aquele, ele tem que ter o controle, né, que já existe e desde que ele... trâmite para até você conseguir um porte... Não é, para ter uma posse de arma, no CAC, por exemplo, é difícil, né? É difícil. Você realmente passa por vários exames apresenta um monte de certidão, se você é hábil, faz né, curso, faz exame, faz teste psicológico, enfim, né? Tem até um meme que diz que se você quiser arrumar um bom partido, né, namore um CAC, né? Porque ele já fez teste psicológico, não tem antecedentes criminais, né, e fez um monte de exames aí. Coronel, ótima dica essa, né? Fica a dica. Coronel, que maravilhoso estar aqui com você, com toda essa energia, é contagiante. Da primeira vez que o Coronel esteve aqui no programa, eu falei que eu já me sentia mais segura. Que bom. E eu repito isso aqui agora, sempre muito bom ter esse momento com você e as portas do nosso programa estão sempre abertas aqui para você. Sucesso nessa nova caminhada, eu tenho certeza que você vai arrastar multidões aí e com toda, como é que eu posso falar, você realmente merece. Por todo o trabalho construído, viu? Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigado, Elga. Obrigado a todos que nos assistem aqui. Realmente um programa fantástico. Gosto muito de vir aqui por causa desse bate-papo espontâneo. A gente conversa, fala um monte de coisas aqui, mas às vezes algumas pautas importantes aí. Continue assistindo a Elga aqui, que traz muita informação. É um programa que eu gosto muito. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o Elga, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Faça o teste que dá certo. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.